E hoje eu recebo a nossa especialista, Renata Martins. Seja bem-vinda. Ela que trabalha, que faz um atendimento incrível com os pais e crianças também. É minha psicóloga de plantão, minha amiga querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Amiga, quando nós temos um sonho, acho que talvez você com os seus pequenos também, de que eles sejam, primeiro, bom caráter, que sejam de boa índole, que estejam sempre inteirados, né, no que acontece na sociedade. Mas, às vezes, os filhos tomam um caminho errado. E aí, a gente só olha muito para o nosso filho e esquece um pouco da gente. Então, é sobre isso que a gente vai abordar hoje, né, Rê? Sobre quando o sonho dos pais não são os mesmos dos filhos. Então, se você de casa tem essa história e quer compartilhar, que tal você compartilhar com a gente aqui? Vai ser um prazer receber a tua mensagem, tá? E, amiga, a gente já começa com a nossa primeira telinha. Pode compartilhar a produção comigo, por gentileza? Porque, assim, eu fico muito pensando, né? Como é que funciona o autoconhecimento pensando nesse pai hoje? Isso aí, Ju. Eu acho que é um sentimento comum a esses pais famosos que a gente acabou de ver ali no vídeo. Alguns sentimentos que a gente vai colocar aqui. Autoconhecimento é fundamental, que os pais precisam se conhecer para entender, para olhar para si e conseguir separar que o gosto deles é diferente dos filhos, as habilidades que eles têm são diferentes, que eles são pessoas diferentes, porque às vezes confunde, né? Sabe aquela história, às vezes a criança é parecida com o pai, filho de peixe, peixinho é... Mas, na verdade, mesmo que tenha trejeitos, características, são ainda pessoas diferentes. Exatamente. Então, os pais precisam ter esse autoconhecimento para saber, assim, até que ponto sou eu, é a minha vontade, o meu gosto, a minha habilidade, a minha facilidade para aquela atividade, e até que ponto é a habilidade do meu filho, o que ele gosta, quem ele é, o que ele deseja para si. Então, esse autoconhecimento para fazer essa separação é muito importante, porque senão a gente vai jogando, projetando os nossos sonhos, os nossos desejos, né, nos nossos filhos. E às vezes não é o caminho que esse adolescente ou esse jovem vai querer trilhar. Não está fazendo sentido para ele, às não vezes, faz, isso. Porque não conversa, não tem a mesma comunicação do sonho que ele tem. Exatamente. A compreensão com esses pais. Em segundo lugar, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a compreensão, né, de compreender mesmo isso, que a criança ela é um ser humano único e diferente, né? E que a gente vai ter que entender que, às vezes, ele vai fazer escolhas que não são exatamente aquilo que a gente gostaria. Eu posso falar até pontuar, amiga, a gente ouve muito ruídos externos, né? Quando a gente fala assim, poxa, um exemplo pra mim. Nossa, Ju, você se comunica super bem. As suas filhas também querem ser apresentadora. Eu falo, gente, deixa que as crianças resolvam isso. Eu sempre tô ali batendo papo com elas. Eu já percebo que dos 4 é um só que tem o meu jeito, que tem um pouco da Juliana ali, mas daqui a um tempo as coisas vão mudar. O jeito da comunicação ela vai ser diferente. Porém, o ruído externo das pessoas que ficam na nossa volta, na nossa orelha, que parece que faz uma pressão com que essas crianças queiram ser igual a gente também. Exatamente. Quantas vezes eles não ouvem isso, né? Vai ser apresentadora igual a mãe, vai seguir os passos da mãe. A minha filha já dá no meio. Não, vou ser jogadora de futebol. Eu falei, apoiadíssima, minha filha, apoiadíssima. Então, o fato de compreender, é importante até que, se você está dando uma orientação, um colo, um ombro amigo para alguém que está passando por um problema assim, eu acho que é legal você acolher, compreender, porque não é dar o palpite que é diferente, né, amiga? A compreensão do palpite é outra história completamente diferente, né? Exatamente. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus. E a gente vai falando sobre valores. Valores, Ju, acho que é fundamental a gente pensar sobre valores. Os pais têm que ter clareza de quais são os valores dessa família. O que é importante para essa família? Por exemplo, se os valores da família for união, respeito ao próximo, felicidade, essa criança, esse filho, ele pode exercer esses valores em qualquer atividade que ele vai fazer, em qualquer profissão que ele escolher. Não necessariamente naquela que a mãe escolheu para ele. Então, se é isso que é importante para a família, ele pode estar em qualquer ramo, vamos dizer assim, da sociedade, que ele vai ser uma pessoa que une, uma pessoa que respeita, uma pessoa que é feliz, né? Então, tem que pensar bem sobre isso. Será que você não está valorizando muito, às vezes, o status que uma determinada profissão dá? E será que é isso que vai trazer a felicidade? Será que é isso que vai realizar o seu filho? Né? Então, pensar um pouquinho, estabelecer os valores da família. Eu vejo lá em casa que uma das coisas que a gente gosta por estar junto, e a gente fica um bom tempo, às vezes, durante o dia sem se ver, é cozinhar.
Então, é um dos que eu digo assim, uma da forma de eu estar juntinho com os meus filhos na cozinha. O receber os amigos, de acolher bem os amigos, eu gosto muito disso. E a gente faz isso muito, com uma frequência gigantesca ao longo da semana, o tal do cozinhar juntos, testar, fazer experimentos, algo que funciona, que não funciona. E dá certo, Rê, porque ela entende que a gente está ali dialogando, ela entende que ela tira todas as dúvidas sobre qualquer assunto que ela tem. É muito gostoso. Os valores que eu passo para os meus filhos é isso. Conta tudo para mim, que eu confio em você. E a gente sempre vai estar aqui, ó, unidos por uma coisa maior, uma coisa boa. E assim, engraçado como a gente traz eles para próximo da gente, né? E se eles estiverem exercitando esses valores, seja lá como jogadora de futebol, como apresentadora, sim, como médica, como sei lá o que ela quer ser, tudo bem, né? Ela vai levar isso para a vida dela. Vai levar isso para a vida dela. Que bom, é um aprendizado a mais, né? Exatamente. Sobre a frustração, isso é muito sério, porque tem gente que só para na frustração. Fica ali presa nela, né? Ju, frustração é um sentimento muito delicado, ninguém quer se frustrar. Não é né? legal. É chato, não é bom. Ninguém quer se frustrar, mas a gente precisa entender que faz parte da vida, né? E lidar com a frustração de que realmente os filhos, às vezes, vão seguir caminhos diferentes. Então, a gente aprender a lidar com essa frustração e não ficar batendo de frente com esse sentimento, claro, né? Fala assim, poxa vida, não é exatamente o que eu pensei para ele, não é essa profissão ou esse caminho. Você acha que nesse bate de frente, tupetudo, aquela coisa toda hora, ruminando aquilo, jogando na cara, é um passo para trás que você dá nessa relação com sua com seu filho? Você acredita que é? Com certeza. E tem mais uma questão, né, Ju? Você dificulta o processo do seu filho da própria aceitação de quem também. ele é, do que ele gosta. Às vezes ele fica confuso, ele não consegue fazer escolhas, porque ele fica assim, essa escolha vai desagradar a minha mãe, essa escolha não é o que meu pai queria. E ele também fica nessa briga com ele mesmo. Ele acaba fazendo só por fazer gosto para os pais, mas não por gosto próprio. E aí não se dedica, não desenvolve as suas potencialidades como poderia, né? É que vai chegar um ponto que não é mais o pai e a mãe que vai decidir, não, vai ser ele. E se o pai e a mãe sempre decidiu a vida desse adolescente, desse jovem, como é que vai ser o futuro? Exatamente. E o futuro tá aí, batendo na porta. E trabalhar a aceitação, né? Trabalhar a aceitação, exatamente. E primeiro de tudo é a aceitação desses próprios sentimentos, Ju. Porque às vezes a gente fala assim, eu tô frustrado, eu tô chateado porque meu filho tá fazendo escolhas, mas, não posso falar, não posso assumir que eu sinto isso. E tá tudo bem, não tem problema você querer que o seu filho siga um outro caminho. Mas aceitar que é a escolha dele. Às vezes acontece assim, pela própria experiência de vida, né, Ju? A gente não quer que o nosso filho sofra porque sabe que às vezes aquele caminho, né, vai ser difícil para ele, mas entender e aceitar que tudo bem, que ele vai precisar viver, que faz parte das experiências dele, que ele vai ter que construir. É muito doido isso. Você acabou de deixar uma deixa pra gente. Pode colocar, produção, porque meu filho já tá com 15. E aí eu fico falando pra ele assim, poxa, quem que é a namoradinha que vai chegar, né, um dia? Eu sou o namorado do teu filho e tal. Eu falo, cara, ó, que a gente sabe, saca? Mulher problema. Só que os filhos da gente, eles querem descobrir qual que é a mulher problema. Ou qual que é a mulher que, sabe? Ou qualquer outra coisa na vida. É claro que Deus nos deu tempo e a experiência para nossa maturidade, mas eles precisam maturar com o tempo deles também. Exatamente. Só que a gente quer antecipar tudo, pegar, acolher. Esse é um problema nosso. Por isso que entra todos esses sentimentos têm que ser avaliados dentro de nós, primeiramente. Então, né? Autoconhecimento, a compreensão, avaliar os valores, olha isso, lidar com a frustração e aceitar e amar e respeitar os nossos filhos, independente das escolhas que eles façam, estando ali para orientá-los, né? Que esse é o nosso papel. Orientar, acolher, mostrar um caminho. E também dizer, olha, eu respeito a sua decisão, eu te amo apesar de tudo, eu vou estar sempre aqui. Exato. Mostrar que você está pronta, que você tem bons ouvidos, um colo sempre vai estar quentinho esperando e aquele abraço gostoso. Porque, assim, vou te falar, o teu filho sempre vai voltar a pedir ajuda para você. Então, toda vez que ele vier, que seja o seu melhor dia, sua melhor fala, sua melhor compreensão. Ai, meu Deus, falar disso até me emociona, porque estão crescendo as crianças, né? E é tão difícil, né, Ju, da gente lidar com esses próprios sentimentos, de não fazer essas projeções, de, né? Mas respira. Respira que tá tudo certo. Amiga, obrigada. Obrigada, tá, Ju. Querida. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito lisonjeada por ter dividido esse assunto comigo. Eu acho que a gente ajudou muito o pessoal de casa a compreender e aceitar. E saber que vai se frustrar é algo normal e tá tudo bem, é só seguir o caminho. Beijo para suas crianças, tá bom, Muito obrigada. Muito obrigada por essa sexta-feira. Renata hoje aqui no nosso programa.